Olá! Começando mais um episódio do podcast Avance a Sua Liderança, um espaço onde empresários, empreendedores, líderes, profissionais de RH contam a sua experiência, contam o que eles estão fazendo, que está dando certo, que estão fazendo com que eles se destaquem no mercado roraimense. Aqui no Avance a Sua Liderança, nós temos um espaço de troca, onde você que quer empreender ou que quer avançar o resultado dos seus negócios, podem se inspirar com pessoas que estão realmente fazendo a diferença. Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre negócio e empreendedorismo, continua com a gente aqui, nos assistindo ao vivo pela Rádio DPE e pelo YouTube da Interatividade ID7 Interatividade Digital. E também o nosso episódio fica gravado para que você possa assistir com calma e fazer as anotações, porque são muitos episódios e eles são muita aula, são muito conteúdo de valor realmente para você colocar em prática o que as pessoas estão fazendo por aqui. E essa semana romântica de Dia dos Namorados, o nosso podcast tem ali um tema diferente e inspirador, né? Hoje eu chamei um casal para conversar com a gente. E aí, você acha que empreender em casal dá certo? Eu sou Tassi Rodrigues, host desse podcast, treinadora de líderes, consultora empresarial, e hoje eu recebo aqui Saloma Salles e Humberto Guedes, da SH Empresas, SH Representações. Eles vão contar um pouquinho da história deles. E o nosso tema é empreender em casal. É possível ter sucesso nos negócios e no relacionamento? Primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Vocês sabem que a gente tem uma história longa e eu tenho muito carinho por vocês dois. Então, obrigada por ter aceitado e por compartilhar a história de vocês. Eu sei que é o primeiro pod de vocês, né? Isso. É o primeiro. Pode ter certeza que a partir desse episódio terão outros convites. Saloma, vamos começar pelas meninas. Pode, fica à Se vontade. apresenta pra gente, fala o que você quiser falar sobre você. Bom dia, Tassiana. Bom dia a todo mundo. Eu tô muito feliz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para compartilhar com você e com as pessoas todas as nossas experiências, o que deu certo, o que não deu certo. E se de alguma forma a gente conseguir ajudar uma pessoa, já tá válido. Muito obrigada de verdade pela oportunidade. Obrigada. E Humberto? Obrigado, Tassiana, por ter convidado a gente. Né? Eu tô muito feliz, mais o Saloma de estar aqui. E vamos lá. Se apresenta pra gente aí, quem é Humberto? Bom, eu sou Humberto, Yes. né? Esposo da Saloma. Sou pai de 5 filhos. E sou uma pessoa feliz, né? Hoje trabalho com o que eu gosto. Então, assim, eu acho que a principal coisa hoje da gente ser feliz começa por isso, né? Você ter uma família feliz, você fazer o que gosta. E é isso. Legal. Meninos, casal. Eu conheci a empresa de vocês, eu acho que em 2017, mais ou menos, nesse período. A SH era pequenininha, acho que tinha no máximo ali 7 colaboradores. Você lembra daquela Nessa época, sim. né, que eu conheci vocês? Humberto Neto era pequenininho também, e andava lá pela empresa. Humberto Neto é o filho deles. E aí depois a gente vai falar sobre família, filhos, que eles também têm uma história para contar de como conciliar tudo isso, né? Como conseguir se organizar. Mas conta pra gente primeiro como que surgiu a SH, como que surgiu a ideia de empreender juntos. Eu sei que você não é daqui, né? Eu sou de Manaus. Você é de Manaus. Eu adoro quando ele conta assim, sou de Manaus, vim pra Boa Vista trabalhar. Aí ele fala, me apaixonei. Por uma índia. Conta como que foi que começou a SH. Então, eu vim morar com a Saloma, né? Mas antes disso eu comecei a trabalhar no Macro em Manaus. E foi minha faculdade. Eu trabalhei lá de 2001 a 2009. E quando eu saí de lá, em 2011, eu conheci a Saloma. E acabou que a gente se relacionou e eu vim morar aqui, né? E quando eu vim morar aqui, foi estranho, porque Manaus é uma cidade diferente e tal. E eu vim trabalhar no mesmo segmento, que era a representação. E a Saloma, ela era dentista. Ela trabalhava na Funasa, né, Saloma? Era. E era totalmente diferente, que ela passava 30 dias na reserva indígena e eu ficava nessa correria, vendendo em Manaus, volta pra cá. E quando ela tava pra lá, eu ia pra Manaus. Quando ela chegava, eu vinha pra cá. E chegou no momento que a gente decidiu morar junto, né? Vamos, então vamos. E foi daí que começou a ficar diferente, que quando a gente começou a morar junto, a gente tinha um quarto. Na casa tinha 2 quartos.
Um era o meu escritório. Uhum. Aí chegou no momento que a gente casou, veio o Humberto Neto. E aquele quarto virou o quarto do Neto. Aí eu falei assim, Salome, e agora? Como é que vai ser, né? Preciso de um lugar para me trabalhar. E o engraçado é que veio aquele despertar de ter um lugar, né? Porque eu falava para ela que representante, a maioria, tipo, começa numa mochila, né? Então é uma mochila, um computador e tá tudo certo. Onde para, tá trabalhando. A consultoria eu comecei assim, o meu escritório era o porta-mala do meu carro. E tem muita gente que se acostuma assim. E se acostuma e não Porque vira é mais essa chave. fácil. É prático, né? É prático. E chegou no momento que eu me senti na necessidade de ter um escritório. Foi quando a gente colocou um escritório lá no São Vicente, né? Que é onde você conheceu a gente. A gente ficou um bom período lá. E eu comecei a ter necessidade de ter funcionários, né? Então, contratamos o promotor, contratamos uma pessoa para me ajudar no comercial, na parte administrativa, como eu ficava muito na rua vendendo, então eu precisava de alguém para cuidar desse processo. E chegou no momento da empresa que a gente estava assim, eu falei, Saloma, eu preciso de mais ajuda, eu preciso de ti. Né? E ela tinha uma resistência de... Não, porque imagina, eu era dentista, assim, né? Eu sou dentista, mas eu tava atuando como dentista. E eu trabalhava, quando a gente se conheceu, eu trabalhava na CESAI. Então, era 30 dias dentro de área indígena e 15 dias fora. Um salário bom, aí o Humberto também era representante, tranquilo, só que a gente passava muito tempo longe. Aí daí a gente começou a ficar com saudade. Imagina, a gente namorando. Aí não, e nesse período minha mãe morreu e eu fiquei muito ruim e era impossível entrar em área indígena, né? E a gente pegou e eu montei um consultório aqui. No que eu montei um consultório aqui, eu tava vivendo aquela fase e o Humberto de mochilinha, tava tudo muito tranquilo. Só que daí eu engravidei. E quando eu engravidei, a gente falou assim, eita, ficou sério. Eita, vai, Mudou né? de fase. Eita, a gente subiu de nível, né? E é o que ele falou, tava muito satisfatório. Ele tava com carro, tipo assim, eu lembro que eu ficava fazendo extração, atendendo os pacientes lá na Galeria Vida, ele ficava lá na recepção, só digitando os pedidos dele e tava tudo bem. Mas só que daí, realmente, tocou no coração dele pra mudar de nível e a gente subiu mesmo. E eu lembro que tinha uma casa que era da minha mãe lá no São Vicente e ele pegou aquela casa e ele colocou uma mesa, aquela de plástico, né? E sentou numa cadeira plástica. Ele falou assim, aqui vai ser meu escritório. Eu lembro benzinho a cena, né? Aí eu olhei assim, eu falei, Humberto... Aí foi crescendo e Humberto sempre foi muito audacioso, ele muito ousado, né? E imagina, a gente não tinha nenhuma estrutura dessa, imagina... Fazer igual a Maria, do nada, do nada ele vai querer ter o custo de um funcionário, aí tem contador e tem tudo, né? Mas uma das coisas que sempre deu certo mesmo com medo, eu confiava, né? Eu vou, né? Só que daí eu tava no meu consultório. Aí ele falou assim, aí ele já com uns 3 funcionários, era um promotor, uma secretária, e ele vendendo. Aí ele falou assim, Saloma, eu tô precisando de ti, né? Aí eu falei, meu Deus, Humberto inventa esse negócio. Aí eu saí um dia do consultório. Eu não atendia, mas todos os dias. Eu saí um dia, aí depois eu fiquei 2 dias sem ir pro consultório. Acabou que no final eu tava indo um dia e o consultório tava me dando prejuízo. E tava crescendo o nosso negócio em uma apresentação, né? E o que precisava de mim lá? Eu lembro que quando eu via a Tassiana, eu não sabia ver o número de uma nota fiscal. Era tudo muito diferente, não tinha nada a ver. E ele vinha com nota fiscal, com CTE, com logística, porque é o meio dele, né? E eu olhava aquilo ali, aí eu pensei, não é pra mim. Meu Deus, a minha mãe me formou, eu sou doutora, sou dentista. Vou jogar meu diploma fora agora. E eu escutei. E ela escutava isso da família dela. Teve esse julgamento? Muito. Assim? Falei assim, nossa, você vai deixar de ser doutora, ter o seu consultório para ser secretária do Humberto. Então, nesses momentos, a gente se enxerga. Meu Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? E eu, assim, só interrompendo só. No começo, o engraçado, que quando eu vim pra cá, minha primeira comissão foi R$300. Foi. Aí ela olhava pra mim assim e falava, não, mano, não dá não. Vai trabalhar no supermercado aqui, tu conhece um monte de gente, vai ser gerente de uma loja, né? Vai, que não dá não. Eu falei, calma que vai dar certo. Porque eu sempre pensei naquela... Na né? estabilidade. Na estabilidade. Tipo assim, eu ganho quanto? R$7.000, R$8.000, mais 7 mil, 8 mil reais do Humberto. Nossa, tá ótimo, não tá não? Pronto. Tá ótimo. E ele conseguiu um emprego, só que ele teria que trabalhar todo dia de uma forma de um CLT. Ele não queria. Ele não. Eu já vi disso.
Aí eu falei, não, então, Humberto, tem que arranjar outra coisa. E a gente sempre teve uma comunicação muito, muito limpa, entendeu? Porque eu acho que tem pessoas que não têm coragem de falar, né? E eu falei, não, Humberto, então a gente tem que ver outro jeito. Aí foi quando ele foi e deu esse passo da empresa, né? Mas aí daí lá eu me vi naquele dilema assim, tipo, e aí? Eu vou deixar mesmo a odontologia? Eu lembro como se fosse hoje, que eu falei assim, ok, eu vou entrar no consultório, eu vou entrar no escritório, mas eu preciso fazer uma pós-graduação. Lembra? Era um investimento alto. Porque eu não posso me afastar da minha profissão. Eu vou lá te ajudar quando tiver tudo tranquilo, eu vou e atuo como pós-graduada. E assim a gente fez. Aí eu já tava com o neném, né, no colo. E aí daí eu engravidei fazendo a pós-graduação e o negócio só tomando corpo, crescendo funcionário, crescendo. E lá eu fui aprendendo. E eu percebi que eu não vendo. O que eu ia fazer? E eu não conseguia me localizar naquele mundo de informação. É engraçado que nessa época a gente não entendia o perfil do outro, né? É assim, eu vejo que quando a gente não conhece, a gente não tem essa situação, a gente vai no intuitivo, né? É o que a gente sente. E nessa época eu não sabia que eu era dominante e que a Saloma era influente estável, né? Então, assim, na situação que eu vivia dentro da empresa, eu olhava assim, eu falava, cara, eu preciso de alguém que fale com as pessoas, né? Porque eu não conseguia falar, meu negócio era número. Meu negócio era número, era resultado, era objetivo. Não conversa, não. E tipo assim, chegava no momento que as pessoas acho que esperavam de mim que eu conversasse com elas, né? E eu não conseguia. Então foi nesse momento que eu falei assim, Saloma, eu preciso de ti aqui. Aí a Saloma tinha que ir lá, deixei o consultório pra assumir essa parte, né? Mas só que é tudo muito novo, então a gente nem consegue se entender, porque, como a gente falou, era tudo muito novo pra gente. Quando eles falam de dominante, influente, eles estão falando de perfil comportamental aplicado ali na metodologia DISC. E como que é o dominante quando ele vai vender? É número, é resultado. Eu tenho uma caneca essa caneca para vender. Você quer comprar? Não. Próximo. Tem essa caneca. E ele vai até fechar quantos ele precisa fechar. Já o influente, não. O influente, ele já consegue ali, no poder de comunicação dele, né, de relacionamento, que é a grande pessoa do relacionamento ali, conversar com a pessoa que não quer comprar naquele momento, persuadir para conseguir vender. Então, é uma complementação de perfil. Eu vejo isso gritando, assim, em vocês, que vocês se complementam, né, nessa... Só que daí, até a gente entender isso, eu não conseguia olhar a parte que ele me completava. E nem ele conseguia olhar a parte que completava ele. A gente olhava os defeitos, lá no começo. Então, foi difícil. Tipo assim, eu não conseguia olhar que o Humberto era fenomenal nos números. Tipo assim, o Humberto, ele é diferenciado em relação a número mesmo. A estratégia comercial, ele é o melhor. Eu conseguia ver que ele só via meus defeitos, só via crítica. Ele não conseguia ver o lado bom de nada. E gritava, e não sei o quê. Ele só pontuava o lado ruim. E ele conseguia ver o quê da Saloma? A Saloma não é boa com o número. A Saloma esquece. A Saloma... E eu tô rindo, mas é real, né? É difícil. A Saloma não organiza a agenda dela. Eu tô rindo porque eu já aprendi com isso, então hoje tá engraçado. Não, tá engraçado. Mas a gente sofre, né? Quando a gente não sabe, a gente sofre. E daí, quando a gente sofre, a gente pergunta assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus. Porque, o que a gente tinha falado antes, o trabalho, ele não fica lá no escritório. Quando a gente é casado, a gente leva o trabalho pra casa. A gente leva o trabalho. Aí, só que a gente levava como trabalho? Pesado. Porque a gente não se conhecia. E no começo a gente falava assim, né? Olha, aqui a gente é profissional. Lá em casa a gente é casal. A gente tinha isso. Seu Humberto Dona Saloma. Só que não existia. No final não existe. Porque fica debaixo do tapete aquele negócio ali. Aí fica olhando assim. E a gente entendeu que vai pra casa assim. Como é que tem que ir pra casa? De uma forma leve. Mas, Tassiana, foi preciso de muito estudo, muita orientação de muitas pessoas. Eu acho que a gente pegou, assim, uma relação baseada no amor. A gente se amava muito, a gente se ama muito. E aquilo ali é o núcleo de tudo, né? Deus, amor ali, a gente abençoou a nossa relação. Aquilo sempre foi a nossa prioridade. Então, tudo que afetasse a nossa relação, a gente desconsidera.
isso é um fator importante para nossa relação, para o nosso caminho. Mas a gente demorou pra aprender, né? Só que daí, intuitivamente, a gente vivia. Porque, tipo assim, eu via que acontecia alguma coisa, mas assim, poxa, eu amo ele, eu confio. Ele fazia alguma coisa, me perdoa, eu te machuquei. Intuitivamente, a gente tava no início da nossa relação, a gente resolvia. Só que, graças a Deus, a gente pegou e viu, falou assim, opa, a gente pode fazer dar certo. Então, a gente pegou, é o que eu te falei, a gente trouxe pessoas, consultoria, curso, tudo, eu método, lembrei, sabe o que é agora, Salom? Livro. Quando tu tava grávida da Maria, e a gente foi, acho que na Mainha. E eu engravidando. O amor tava rolando, né? O amor nota fiscal e eu engravidando. A gente tava num problema muito da empresa, assim, de negócio e confusão, e a Saloma grávida, e eu sei que ela marcou uma terapia de casal. Uhum. Aí a gente foi pra terapia de casal. Não, porque eu procurava tudo. Em reza, oração, porque é intenso. A pessoa... Eu durmo junto com o Berto, eu acordo, eu malho junto com o Berto, eu vou trabalhar junto com o Berto. A gente vive junto. A gente vive junto. E eu vejo que tem casal que tem essa dificuldade. Então, é muito intenso. Então, a gente tem que ter um cuidado intenso também, né? Sim. Pra vocês terem uma ideia, ela chegou no dia dessa terapia, ela falou pra terapeuta assim, eu quero vender essa empresa. Aí a terapeuta, quanto é que você quer na empresa? R$10. Se a senhora não tiver R$10, eu lhe dou de graça. Eu não quero mais nenhuma empresa. Mas eu não quero mais empresa com ele. E não sei o quê. Eu não quero, porque... Agora, imagina, eu com 2 crianças, amamentando, porque eu e ele, nós somos jovens, tipo assim, toda a estrutura, até então, eu não tinha, tipo assim, eu não tinha dinheiro pra ter a estrutura que eu tenho hoje. Então, a Maria ia pro escritório comigo. Enquanto o Humberto tava trabalhando aqui, eu tava organizando ali, os nossos filhos estavam ali no meio, e gente, isso demanda energia. Demais. Eu lembro que num trabalho que eu fiz lá de consultoria, que foi o primeiro trabalho, primeiro né, que vocês começaram quando pensaram na estruturação da empresa, que viram a necessidade, não. A gente primeiro organograma quem fez foi você, né? Foi. Que a gente tem que organizar a empresa, profissionalizar e entender primeiro. Né? Acredito que empresa familiar, e principalmente quando tem ali marido e mulher trabalhando juntos, qual é a tua tarefa, qual é a tua missão dentro da tua empresa, a tua atribuição e qual é a atribuição do outro. Você é responsável por isso aqui, a gente conversa sobre isso, mas a decisão final é sua. Né? E a gente fez esse trabalho e eu lembro muito disso porque o escritório não era muito grande, era um escritório pequeno, 7 colaboradores, acho que 7 com vocês, né? E o Humberto Neto volta e meia de cueca e camiseta por lá. E é como muita gente começa, né? E aí, logo em seguida, quando a gente terminou o projeto, encontrei vocês na rua, se tô grávida. E era uma menina. Foi. E foi tudo junto e misturado o tempo todo, né? Então, vocês foram evoluindo profissionalmente, e hoje a gente tem 3, né? Tem o Davi também. Profissionalmente e como pessoas e pais também, né? Porque deixam de ser um casal e passam ali num curto período de tempo, uma família com 4 pessoas. E depois ainda veio da vizinho. Sim. 5 pessoas. Uma sociedade lá em casa. Mas é bem isso. Tipo, enquanto a gente não se encontra dentro da empresa, a pessoa fica infeliz. Porque imagina, eu era dona, mas eu me olhava assim, mas o que eu sou? Quem manda mais, eu ou Humberto? E o que acontecia? Ele tem um jeito muito dominante, como a gente já explicou aqui, né? Então, ele é alfa, ele quer mandar até no que ele não tem que mandar, né? Porque ele gosta de mandar. E eu sou muito sentimental. E tudo, quando ele olhava assim, eu tinha um problema muito... Né? Então, era muito difícil a nossa comunicação. Tudo que ele falava me magoava e me machucava, como se ele não estivesse reconhecendo todo o empenho que eu estava fazendo, né? Então, eu lembro que eu falei uma vez assim, eu deixei a minha vida, a minha profissão por isso aqui, e eu não sou reconhecida. Nesse momento, foi muito importante para mim saber quem eu era, a minha identidade, quem eu era no lugar. Todo mundo me via de uma forma e eu me via, né? Só que daí eu precisei que ele me amasse e me escutasse. Foi em terapia de casal, que a gente fez terapia de casal, que foi colocado, assim, em várias sessões foi colocado como eu me sentia. Pra ele não me machucava, mas ele me machucava. Porque, imagina, naquele momento eu cuido do administrativo. Então, eu cuido do RH, né? Eu cuido do administrativo ali. Então, se eu dou uma ordem para um funcionário, quando eu dava uma ordem para o funcionário, o Humberto chegava e tinha desfeito a ordem.
Imagina, era terrível. E Confusão. era muito ruim, que era várias vezes. Então eu falava assim, eu lembro que o Humberto é muito prático, então assim, o funcionário chegava assim, seu Humberto, eu tô sem minha habilitação. Ele, não, eu pago, vai lá no financeiro e pega o dinheiro. Tipo assim, mas a ordem não era essa, a ordem a gente tem que cumprir um processo. E eu lembro que em terapia de casal, a gente conseguiu encontrar isso, até aqui eu posso ir. E ali eu não, é o campo da Saloma. E ele pegou, eu lembro que eu tava muito magoada, eu lembro, a gente fez 2 sessões sobre isso de terapia, 2 semanas, ele fez uma reunião com toda a equipe, já grande, a empresa, e ele falou assim, olha, gente, é o seguinte, eu preciso de ajuda de vocês, eu não sabia o que ia se passar na reunião, eu tenho uma dificuldade muito grande de me conter, de quando, né, eu quero logo resolver, mas se a ordem vir da Saloma, vocês não fazem o que eu tô falando. Porque a ordem é da Saloma. Aí ele apresentou o organograma. Eu não falo sobre RH. Eu não falo, então não me peça. Ele deixou bem claro. E se por acaso eu chegar pra vocês e querer alterar a ordem da Saloma, vocês não obedeçam, porque vocês são subordinados à Saloma. E foi muito legal, porque ele Eu consegui enxergar, né? O aonde orgulho que eu tava dele, errando. o ego dele, ele quebrou por mim. Ele quebrou o ego dele por mim. E pra mim foi uma prova de amor. Uma prova de amor. Então eu pensei assim, não vale mesmo a pena. Então eu acho que a primeira pergunta que uma pessoa tem que fazer é falar assim, ele fez por mal? Não, ele me ama. Então eu não sou perfeita. Ele não é perfeito. Então a primeira pergunta que tem, tipo assim, ele tá fazendo por mal? Não, ele me ama. Então eu vou insistir, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar conversar. Eu vou tentar, de alguma forma, alcançar e falar o quanto a gente pode melhorar. E sempre essa é a comunicação. Ele fez por mal? Não, ele me ama. Ele tá passando por alguma coisa, eu vou tentar. E aí a gente vai. Então é uma relação, não é tipo só empresa, Tassiana. É uma relação de amor. A gente protege muito a nossa relação. O nosso amor. Entendeu? E pra mim, casamento, eu sempre falo com ele várias. A gente briga, tá, gente? A gente briga, discute. Humberto, casamento não é só amor, nem paixão. É uma sociedade, é amizade, é admiração. E se a gente não regar todo dia decidir e falar assim, não, É você que eu escolhi. é você que eu vou amar, não vai. Eu falo muito isso, assim, o casamento, ele é amor, mas ele é também a vontade de fazer dar certo. Sim. Porque senão você não consegue alimentar todos os dias, né? Então, eu escolhi aquela pessoa, a pessoa me escolheu, e a nossa missão é fazer isso. Eu falo, divórcio não é uma opção. Não é. A gente aqui vai trabalhar para dar tudo para dar certo, mas o dar certo não quer dizer que é tudo perfeito, né? Não a Saloma, quando chegou, falou assim, mas é para falar que vai ser tudo, que é tudo lindo, porque não é. Eu falei, não, é pra gente jogar real mesmo, porque é desafiador a gente viver, fazer todas as nossas atividades com uma pessoa que às vezes até o que você no final do dia quer contar para alguém como novidade, nem é porque tá todo mundo junto. Já tá sabendo, Já né? tá sabendo. Então, assim, os assuntos que são conversados, como que são conversados, como que essa relação é encarada dentro da empresa. Uma coisa que eu sei é que vocês se preocupam muito com a rede de apoio nos 2 setores, né? Sim. Tanto no empresarial como dentro de casa. No empresarial, vocês têm ali a Nildes e uma série, e outras pessoas ali, mas a Nildes é a pessoa que é a mediadora ali, né? A Nildes é que cuida do nossa parte de stand-by aqui, a Nildes, a gente sabe que ela tá lá o tempo todo. Entendeu? A Nildes cuida do financeiro, contabilidade e o RH. Então, tudo que acontece nisso, ela filtra e ela passa pra mim e pro Humberto. Então, hoje, ela tem um papel importantíssimo pra gente. Muito grande mesmo. E como é importante você saber escolher essa pessoa que vai te dar o suporte, né? Sim. Porque a Nildes, quando ela entra em contato comigo, ou o RH, eu tô precisando de uma pessoa para um cargo tal. Tá, é para trabalhar com quem? Né? Uma vez nós conversamos sobre isso, até considerando o perfil de vocês, não. Tassiana, é para trabalhar com Betão. Eu falei, ok, já sei qual é o perfil da pessoa. Não pode ser muito lerdo e não pode ser muito emocional. Tem que ser uma pessoa ali... A gente já tem definido claramente esse perfil, porque a gente consegue identificar e conhecer o nosso cliente e saber ali onde... Mas tendo cuidado para não transformar a empresa num perfil só e aí matar a inovação e a criatividade. E eu vou te dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer avaliação de perfil de funcionário dentro da empresa, a empresa toda era dominante. Porque quem contratava era eu. Sim. Então eu só contratava quem tinha o meu perfil. Porque quem você se identificava. Quem eu me identificava.
Só que aí depois a gente começou a ver, a empresa só ia para um lado, né? Por quê? Todo mundo era dominante. Então, assim... Aí eu resolvi contratar. Contratei todo mundo estável. Aí a empresa foi pro outro lado. Então, assim, tem que ter uma estabilidade, né? Uma coisa que a gente aprendeu nesse percurso de fazer curso e procurar entender esse lado empresarial é você colocar as pessoas certas no lugar certo, né? E é tudo avaliado sobre o perfil de cada setor. Cada setor tem seu perfil, né? Tipo assim, eu não posso colocar uma pessoa, vou dar um exemplo, do RH, uma pessoa dominante, né? Não. Tem que ser uma pessoa que que gosta de lidar com pessoas. Senão não funciona. Né? Então, hoje na contratação a gente avalia muito isso, né? Eu acho que a Nildes, quando ela vai te passar, que vai contratar alguém para te selecionar, ela já te passa o perfil, né? A ideia do perfil que a gente quer. Então, fica mais fácil, né? Fica mais fácil de você montar a empresa. E a Nildes, ela, na liderança, ela é totalmente estratégica, porque a Nildes é conforme. Então, ela tem a organização que eu, pelo meu jeito influente, o Humberto é dominante lá, ela traz pra gente. Então, eu lembro que eu falava assim, eu precisava de organizar, fazer planejamento financeiro e tal. Eu tinha ideia, é tão engraçado, né? Eu tinha ideia, mas eu não conseguia colocar no papel. E ela consegue colocar no papel. E ela tem o dominante, ela sabe falar com o Humberto. O Humberto não deixa ela com medo, entendeu? Então, ela tá no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E é tão engraçado, né? Como a gente vai se adaptando. Ela é brava. Como casal, vou falar como casal no negócio, porque assim, eu lembro que eu ia fazer minhas reuniões com a Saloma. Ah, sim. Aí minhas planilhas eram tudo... monocromática. Preto e branco e acabou. Não tem muito... Só quero saber quanto que deu, positivo ou negativo. Tá vermelho aí ou a tá Saloma azul chegava assim... Nem a vermelho tem. Eu ia fazer reunião com a Saloma, lá vem ela com a planilha dela toda colorida. Neon. Eu olhava assim, aí eu olhava, meu Deus, que diacho é isso? Aí eu não entendia nada. Hoje minhas planilhas, quando eu vou ter que apresentar alguma coisa pra ela, como que é a minha planilha? Tem que ser colorida. Colorida. Aí eu falo pra ela, o amarelo é isso, o verde é isso. É muito engraçado, eu necessito de cor. Porque ela funciona dessa forma, Porque né? quando ele me apresentava, eu não conseguia nem ver o número, tu acredita? Ela não entendia. Era chato, me dava sono. Agora, quando ele coloca uma corzinha... E a gente vai... Acaba que são quantos anos trabalhando junto? 12, né? 11, 12 anos, né? Acaba conhecendo cada um, né? Mas, assim, é o que eu falei pra ti. Acabou aqui? Não. Ainda falta melhorar muito, refinar muito, conhecer muito mais, assim, um do outro, entendeu? Acho que o caminho é esse, a gente querer, decidir, né? Querer e fazer dar certo. É o desenvolvimento contínuo, né? Que você fala, acabou aqui, não acabou aqui, a gente tem muito para fazer. Sim. Com certeza vocês têm planos, muitos planos lá para frente. E para cada plano que eu tenho, o que eu preciso fazer? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver ou fortalecer para que esse plano vire realidade? E fora isso, vocês têm empresa em Manaus. Sim. Né? Como que é essa logística de vocês para dar suporte à empresa de Manaus, estando aqui? E até falei, a última vez que nós nos encontramos foi no aeroporto, eles estavam indo para uma convenção da Piracanjuba, então precisa visitar as empresas, né, as fábricas. E como que é tudo isso aí? Correria, né? Hoje em Manaus a gente conseguiu estruturar. A gente tem 2 sócios em Manaus, que é a minha irmã e meu cunhado, a Daiane e o Henrique. Pronto, mais família. Me conta mais. Então, assim, antes eu ficava muito preso na operação, porque comercialmente era eu que geria tudo, né? Então a Daiane a gente tinha uma gerente em Manaus, que antes era uma outra pessoa, e a Daiane era vendedora só. E chegou num momento assim que a gente sempre foi puxando a Daiane. Daiane, bora, vem, assume, né? E a Daiane ficava com medo, ela tinha essa situação de não acreditar no potencial dela. E a gente conseguiu, né? Ela também fez bastante curso nessa Saloma. Foi. E eu ela, acho que assim, curso, se conhecer, sabe? Ela vem se desenvolvendo muito. E hoje a Daiane é nossa gerente em Manaus. Então, assim, o meu papel, basicamente, dentro da empresa hoje, eu sou estratégico, né? Mas a parte de estar ali lidando com o cliente no dia a dia, a Daiane exerce muito bem, né? Então eu vou para Manaus cuidar muito de estratégia com ela, visitar cliente que precisa estar próximo. Mas hoje eu me sinto assim, a gente como empresa, estando em Boa Vista, a empresa roda assim, a gente está dentro, né? Porque tem a Daiane lá e a outra empresa que é a ADC, que é a ADC Express, que é uma empresa de operação logística. A gente tem o Henrique, que é o esposo dela,
né, que também cuida da empresa, a gente não se preocupa porque está rodando. Então, são pessoas responsáveis que estão do nosso lado, né? Hoje o Humberto precisa ir passar em torno de 7 a 10 dias em Manaus todo mês. Assim, não precisa estar direto. Porque antes a gente chegou, ele precisava estar pelo menos de 2 a 3 vezes sim, semana não, eu estava em Manaus. Em Manaus, né? Porque são grandes contas e acaba que 70% do faturamento das empresas é Amazonas, né? Mas com a chegada da Daiane, com essa mudança de posição, ajudou muito a nossa estabilidade familiar. Porque é muito ruim, imagina, um pai que vive viajando. E eu, para ir, assim, normalmente eu vou para eventos das indústrias, né? E que são alguns, e eu preciso estar pelo menos a cada 3 meses com os funcionários de Manaus, né? Porque essa parte de endomarketing, essa parte de pertencimento, de conversar com o funcionário, essa parte de RH, para eles se sentirem mais próximos, né? É você que faz lá. E toda vez que eu viajo, eu me ajudo da rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio, foi a Tassiana. Eu lembro que a gente foi crescendo, né? Aí eu fui conseguindo ter condições, imagina. Era muito ruim eu ver meus filhos sem uma estrutura, uma rotina. Eu nunca quis isso pra mim. E foi uma coisa muito falada. É um investimento pra mim, porque independente da hora que eu almoço, eu queria que meu filho almoçasse na hora certa, que ele sentasse à mesa e que ele tivesse a rotina dele, independente da minha rotina. E foi quando eu lembro que eu liguei pra ti, Tassiana desesperada, né? Tassiana, eu preciso de alguém, não sei o quê. E a Tassiana, ela selecionou a Alexandra, que é minhas 2 mãos. Que hoje ela tem 5 anos lá em casa, né? Que quando eu viajo, é a Alexandra que praticamente, assim, né? Que faz tudo. A Alexandra cuida tudo. E eu não me preocupo. Quando eu tô viajando, eu não me preocupo. Se um filho meu precisar de qualquer coisa, eu sei que ela vai fazer exatamente como eu faria, porque é tudo muito alinhado. A minha comunicação com a Alexandra. Então, eu tenho um apoio, eu tenho uma dupla, entendeu? Aí, quando eu viajo, o Humberto fica até assim, meu Deus do céu, eu fico 3 dias assim, estressada. Eu deixo o que eles vão comer, a hora que eles vão dormir, tudo, Tassiana, tudo. Eu preciso, pra eu viajar tranquilo, eu preciso saber a rotina deles. Vai ter que estar pré-estabelecido. Quem vai pegar pra levar pro futebol, quem vai junto, quem vai ficar olhando, tudo na minha cabeça, ela funciona assim. Aí eu consigo viajar. Principalmente, eu consigo viajar, eu consigo acompanhar o meu esposo e eu consigo transbordar. Entendeu? Porque não é só os funcionários, é gerente, são networks, entendeu? Então eu preciso estar muito tranquila, eu preciso estar lá, entendeu? Viver o momento presente, sim, né? Porque não é, eu deixei meu filho. Eu sou mãe, e eu sou mãe, quem me conhece sabe que eu sou mãe coruja mesmo, de ficar assim, debaixo da minha asa. Mas quando eu tô lá, eu vivo aquele momento, eu dou o meu melhor. Mas pra eu fazer isso, eu tenho pessoas aqui me ajudando. Que é o suporte, né? o meu suporte. Eu lembro que algumas amigas da Saloma entraram em contato comigo para a seleção de babá e elas falavam assim, eu quero uma Alexandra para mim. Eu quero uma Alexandra. Mas a importância da rede de apoio, né? De você ter pessoas que te dão suporte. Tem muita gente que se limita em relação a isso. Eu não quero babá para o meu filho, mas às vezes não consegue ter essa dinâmica de saber que você tem o seu momento profissional, empresarial, e o momento com os teus filhos, e ter alguém ali para te dar um suporte, que pode ser babá, que pode ser o avô, a avó, madrinha, se tiver bem estabelecida a relação aí entre vocês, mas você confiar na pessoa que você tá ali, que tá te dando suporte e cuidar do teu bem mais precioso, né? Acho que para uma mãe não existe um alívio maior do que saber que a pessoa que está cuidando do seu filho é uma pessoa responsável, que tem um carinho enorme com ele. A Alexandra, eu ainda tenho o telefone dela salvo no meu celular, e aí tá lá, Alexandra, candidata, Saloma, e às vezes ela postava no status de WhatsApp dela, passeio com os meninos, e o carinho que ela tem com eles. Sim. Como se fosse a mãe. Como se fosse a mãe. Não, tem, e pra mim isso é muito precioso, assim, eu sou muito grata a Deus, assim, pelas meninas que tem lá em casa, porque é uma relação, eu não tenho mais mãe, né, normalmente a gente vê com mãe e tal, tem as minhas irmãs, mas as minhas irmãs vieram depois, mas assim, é uma relação de família. Eu confio como família, a família dela eu me preocupo também, então é uma relação não só de patroa, funcionária, não, é muito mais, ela é o meu bem mais precioso, a minha preciosidade, o presente que Deus me deu são os meus filhos.
E hoje a gente cuida da Alexandra e da Arlete como integrantes da tudo. família, né? Tipo, o curso que a gente faz de inteligência emocional, a Alexandra vai, marido da Alexandra vai. Porque é importante, a gente quer que a pessoa cresça e desenvolva também. Mas assim, eu até falei com você que tem muitas pessoas que estão no empreendedorismo, tem empresa, mas tem uma certa dificuldade em relação a filho. Uhum. É justamente por isso. Tem muita mãe que fala assim, mas não vai cuidar como eu cuido, não. Só que daí a gente tem que entender, Tassiana, assim, eu vou ser Saloma, mulher. Eu tenho que ser a Saloma mulher, a Saloma mãe, a Saloma esposa, a Saloma amiga, né? A Saloma família, eu tenho irmãos, a Saloma empresária. E pra gente fazer tudo isso, pra gente estruturar tudo isso, a gente não consegue sozinha. A gente precisa de ajuda. E investir numa pessoa, porque é investimento pra mim. Eu pegar e saber que é igual plano de saúde, eu investir numa pessoa, pagar bem uma pessoa, tratar bem uma pessoa pra cuidar, pra eu poder fazer as outras coisas. Nossa, isso aí não tem preço não, pra mim. Isso aí quando eu e o Humberto a gente faz planejamento, tipo assim, as meninas, elas são as primeiras a receber. Eu lembro uma vez que a gente atingiu o nosso faturamento, lembra? Que a gente bateu 1 milhão e alguma coisa, a gente chamou as duas e a gente pegou e deu, tipo, como se fosse um 14º salário, né? Tipo, uma proporção do que... Aí eu lembro que a gente falou assim, olha, sem vocês não seria possível. De verdade, não seria possível, porque foi no momento que eu viajei muito, muito mesmo. E são esses detalhes que fazem, assim, eu reconhecer a importância do outro. E ela é importantíssima pra mim. Demais. Não só ela, assim, a Arlete, que fica lá em casa, os meus irmãos. E a gente vai tendo aquela gratidão e vai fluindo. Eu acho que quando a gente reconhece a importância do outro no que tá acontecendo, eu acho que vai fluindo e vai atraindo coisas melhores, assim, coisas... valorização, né? E esse reconhecimento nem sempre precisa ser só financeiro, Não. né? O financeiro dá suporte, ajuda, é bom, mas o dia a dia ali de você ter o cuidado, ter atenção, de você demonstrar para a pessoa que ela é importante para você, que você tá ali para dar um apoio para ela também. Acho que essa relação ali, patrão-empregado, que as pessoas falam, na área doméstica, né, em casa, os dois precisam um do outro. É realmente dar as mãos e vamos juntos, eu preciso de você, você precisa de mim, e a gente se apoia naquilo que cada um pudesse ajudar. Com certeza. Né? Não, e eu acho que isso, pra mim, pro Humberto, essa parte humana é muito bem definida, assim. Os meus filhos, eles respeitam, eles gostam. Eu lembro quando era criança, eles eram, assim, menores, eles chamavam, tipo assim, mãe, né, pra ela, né? Aí eu lembro que deu um negócio, assim, mas depois eu vi pelo outro lado. Ela trata muito bem, muito bem. E eu sou muito grata a tudo que ela fez até agora, né? E eles estão crescendo já, né? Eles estão crescendo e eu vejo que ela fica... Eu até falei, porque o pequenininho é o xodó dela, né? Eu falei, Alexandra, tu tá, né? Demais com o Davi, que ele faz tudo que quer. Mas, assim, a gente vê que é um carinho, um respeito e, principalmente, ela segue o jeito que eu quero. Como que assim, ela não vai... Ela não invade a tua forma a minha de maternidade. Ela não invade a minha maternidade nem a paternidade. Então, é muito bom, mas é o que o Humberto falou. A gente investe também em curso, né? Tudo que a gente aprende um pouquinho, a gente passa, a gente conversa. Eu lembro que eu fiz um curso lá dentro de casa mesmo, tipo assim, pra elas, pra saber como que o que é profissão, porque às vezes mistura, né? Tu sabe, né? Eu sempre falo pras minhas amigas, assim, que eu não tenho esse problema de misturar, porque sempre é falado e é lembrado. É profissional. Aqui ninguém tá fazendo favor pra ninguém. É profissional. Eu gosto, eu trato bem, eu sou grata e eu dou todo o empenho com o filho, mas é profissional. A partir do momento que você não tá feliz no trabalho, não tem sentido, né? Porque aqui é trabalho, né? E o trabalho é cuidar, então é profissional, né? E o combinado não sai caro. A minha boca é falar isso. Olha, o combinado não sai caro. E eu acho que vale a pena. Sempre tá tendo períodos que é falado, que é lembrado. E isso é muito revisto, falado lá em né? casa. É revisto. É muito bem falado sobre isso. Olha, eu trabalho viajando, eu viajo. Hoje eu não tô viajando tanto, né, como antes. Mas eu lembro que no período que eu viajava muito, elas, assim, me ajudaram demais. Você falou o seguinte, a gente faz os acordos, né, os combinados, e isso é revisto ao longo do tempo. Uma empresa, quando ela trabalha gestão de pessoas e ela quer se organizar, uma das ferramentas que ela faz é o manual de conduta.
as regras, as normas, como os colaboradores precisam se comportar, o que pode, o que a empresa aceita, o que não aceita, ok. E dentro de casa, no relacionamento de vocês, não precisa dizer o que é, mas existem os combinados de vocês, o manual de conduta do casal ali, da família? Existe sim. E eu posso falar para vocês o seguinte, que o casal, né, o homem é diferente da mulher. Só que sempre a mulher acha que o homem pode fazer mais e mais e mais. E uma das coisas que a gente aprendeu na terapia foi isso, né, Saloma? A Saloma entender se aquela expectativa dela é minha também. Porque acontecia o quê? Ela tinha uma expectativa com o filho que ela queria que aquela expectativa fosse a minha. E não é diferente, né? Até porque a referência que eu tinha era diferente da referência que ela tinha. Então, unir isso tudo foi com muita conversa, né? Eu acho que é conversando, entendendo, um cedendo, porque às vezes é o orgulho de um, né? O que é importante para mim, que para ela não é importante. Então, às vezes era importante para ela e para mim não era. Então, eu não valorizava. Só que às vezes eu tinha que ceder e entender que aquilo para ela era importante, né? Às vezes eu pegar o meu filho e levar no futebol, né? Eu tinha que, às vezes, ela queria por ela, eu ia todo dia, né? Mas não consigo todo dia, né? Devido à situação do trabalho e tal. Mas se eu for 2 vezes na semana, eu já tô ali dentro da média. Então, são coisas que a gente vai fazendo e vai combinando durante o relacionamento, durante o dia a dia, tanto para casa como para o trabalho, né? Então, a gente aprendeu a lidar um com o outro, né? Mas não foi fácil, foi muita conversa, foi muito diálogo. Você falou de algo muito interessante aqui, que é a expectativa. Sim. Muitas das vezes, aí eu falo, nós mulheres temos uma expectativa que o homem, que o marido, o namorado faça alguma coisa, porém, a gente não comunica isso. Ele nem sabe. Ele nem sabe. Nem Então, e isso também é levado para dentro das empresas, quando a gente vai avaliar um colaborador, por exemplo, eu espero que meu colaborador faça tal coisa, só que eu não alinhei isso com ele também. Então, ok, vamos criar expectativas a respeito disso, mas deixar isso alinhado, comunicado. Isso vale para a vida pessoal e empresarial também. Sim. Então, eu tenho uma expectativa em relação à atitude daquela pessoa. Poxa, isso para mim é importante, que você falou. Para mim isso é importante. E eu começar a dar importância, a valorizar aquilo que para a pessoa faz a diferença, né? Eu me conhecer, porque aí eu vou abrir mão de coisas que principalmente em relação a ego, vaidade, Sim. ou da minha própria percepção a respeito de uma situação, entender que para aquela pessoa isso faz a diferença. E é interessante assim, como eu falei no começo, é você se conhecer, né? Acho que tudo que você faz é para você se conhecer. Quando a gente começa a se conhecer, você começa a aflorar coisas novas. E eu vou falar para vocês de mim, assim, como para mim é difícil, porque eu sou muito... Meu raciocínio é muito rápido, assim, no sentido de resolver as coisas. Eu adoro o problema, porque eu resolvo rápido, né? Eu procuro as soluções rápidas. E eu não tenho a paciência, né? De ficar esperando. Então, eu não tinha paciência, às vezes, de ouvir, né? A minha dificuldade é ouvir. E de explicar também o que eu quero. Então, muitas das vezes, a gente tinha problemas na empresa, eu e a Saloma, de eu deduzir o que ela estava achando. Então, eu falava uma coisa para ela, ela falava outra, eu deduzia e tomava uma atitude, né? Então, foi quando eu comecei a entender que eu precisava ouvi-la mais. Então, às vezes, ela falava uma coisa para mim, eu falava assim, Saloma, é isso que você tá falando? Quando eu comecei a perguntar para ela, é isso que eu entendi, é isso mesmo? Aí ela, não é isso não, você entendeu errado, o que eu tô falando é isso aqui. Então, eu comecei a ver que eu era muito acelerado, entendeu? E eu deduzia o que ela estava achando. E eu não posso deduzir, eu tenho que ter certeza, né? E isso acontecia com nossos funcionários também, né? Então, hoje, às vezes, ainda acontece isso e eu procuro perguntar assim, você entendeu o que eu falei? O que foi que eu falei? Né? Então, eu procuro que a pessoa me fale, para mim realmente ter certeza que eu alcancei o que eu espero. Eu falo muito isso no treinamento de liderança, que é você validar o entendimento. Sim. Tem coisa que para mim é óbvio, quando eu falo, eu sei o que eu estou falando ali, mas como que a pessoa está recebendo essa minha comunicação? Então, como você falou, vou validar, entendeu? E aí, entendeu é uma pergunta fechada, né? Sim ou não, mas o que você precisa fazer? Né? O que você vai levar de missão aqui dessa conversa?
para você saber se realmente a mensagem chegou da forma correta. E se não chegou, você não vai repetir o que você falou da mesma forma. Você vai mudar a sua forma de falar. É que nem na escola. Né? O professor, ele explica um assunto, um aluno faz uma pergunta, a professora não entendi. Ela pega aquele mesmo assunto, aquele mesmo conceito e traz para o aluno de uma forma diferente, com outro exemplo. E aí, quando você começa a entender que a forma com que você entende as coisas é diferente de outra pessoa, e aí, quando alguém chega pra mim, eu tô falando, fulano não tá me entendendo, eu vou ter que desenhar. Eu falei, vai precisar desenhar. Isso é liderança. Isso é liderança. E tem muitas vezes que um funcionário tem um potencial extremo, só que a gente não consegue se comunicar. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu falo pro Humberto, segura na mão. A pessoa quer que você segure na mão e tenha paciência de explicar, de falar para onde tem que ir, porque para ti é uma coisa tão simples, mas para ele não tão fácil, né? E liderança é isso, paciência de eu dei a missão, aí eu vou deixar a pessoa sozinha? Não, eu dei a missão, eu faço a missão para ele ver como que faz. Depois que a pessoa viu como é que eu faço, falou assim, você tem capacidade de fazer? Fique supervisionando o que ele vai fazer. Se fez certo, depois fale assim, na próxima vez, quando você fizer, se você tiver dúvida, você não tenha medo de vir até a mim. Isso é liderança. Porque o que acontece? Acontece que às vezes a gente acha, é tão prático, é tão simples, e a gente vai embora. E vai embora, e vai ficando para trás. Muitas pessoas com potencial, muitas pessoas vão ficando pro potencial, e você chega sozinho, ou nem chega, entendeu? Então tem que ter paciência, é um passo, outro passo. E Tassiana, não é fácil. Não é fácil ser líder. Não é fácil. No dia a dia, imagina, você quer resultado, você quer faturamento. Não é fácil. Mas, assim, o caminho é a parte humana, é gente. Então, a gente tem que ter paciência com gente, tem que amar cada um, tem que amar, tem que se comunicar da forma certa. A gente fala tanto em comunicação no casamento, comunicação na empresa. Como é que eu me comunico com você? É gritando? Eu não vou conseguir. É o quê? É com amor. Quando a gente fala com amor, fala assim, quem conhece Humberto de verdade, porque ele vê tão manso assim, sabe que ele é bem bravo, né? E como é que eu consigo me comunicar com o Humberto? É porque ele pode explodir na minha frente. Ele explode, mas eu vou depois... O que a gente combinou? Um combinado nosso. Você quer saber um combinado nosso? Quando ele explode, porque é do perfil dele, eu pego nele... Eu tenho que tocar nele. Falar assim, olha, vamos conversar? Aí ele já sabe que ele tem que escutar. Entendeu? Mas assim, eu vou na hora pegar o que ele falou e vou gritar junto com ele? Não vou. Não vai resolver. Não vou. Vai jogar mais gasolina no Não negócio. vou, eu não vou. Inclusive, eu tenho uma filha com o mesmo perfil que ele. Eu não vou. Então é com muito amor, com muito respeito. Sim. Entendeu? E não é só com ele, é com qualquer um. Cada um tem uma forma de se comunicar. E ele já sabe. Tu quer saber outro combinado comigo? Ele sabe como ele tem que falar comigo. Ele tem. E eu percebo que ele fica tão assim que ele se empenha mesmo. Ele quase pisa em ovos pra falar comigo. Porque eu sou amorosa, eu sou sensível, entendeu? Então, e é muito legal, porque quando eu vejo que ele se esforça, eu vejo que ele me ama. A mesma coisa, eu me esforço. Quando ele... eu me esforço pra eu segurar aqui. E depois a gente tem um combinado. Eu toco nele e falo assim, vamos conversar? E aí a gente vai conversar. Mas sempre lembrando que a nossa prioridade é o quê? A nossa família. Então, independente de tudo, independente de faturamento, de lucro, de funcionário, a gente tem que preservar o nosso tesouro. Que é o nosso pilar, né? É o nosso pilar. Juntos por um propósito maior, Sim, o nosso propósito sempre é a nossa família. Então, a empresa tal daria um lucro tal, mas o Humberto precisa estar 30 dias fora. Vale a pena? Não vale. Não vai. Eu lucraria muito mais se eu estivesse longe da minha família. Não vale a pena. É como o pessoal pergunta, né? Por que vocês não moram em Manaus? Como o faturamento de vocês é maior lá, porque não faz sentido, né? Aí eu falo, não, pela qualidade de vida da minha família. Ainda não é o momento. Então a gente pensa muito, é o futebol. E é o futebol do filho. É a dança da filha. Tem coisas que... só para lembrar daquela parte da paternidade. Tem coisas que o Humberto não tem a referência. Mas que eu não tô para julgar ele. Eu aprendi isso. Eu não posso julgar. Eu posso ensinar ele uma nova forma da paternidade. E eu tento ensinar. Aí tem muita mãe que cansa.
Mas eu não canso. Eu não canso de falar para um filho meu, falar assim, vai lá com seu pai, dê boa noite. Vai lá com seu pai, peça a benção. Papai, vai lá, leva uma rosa para Maria. Entendeu? Então, eu ajudar o meu parceiro como pai, eu também tô aqui para isso. Então, eu acho que eu tenho minhas falhas, ele me ajuda com as planilhas, com os números, eu ajudo ele com a parte da comunicação e a gente vai se construindo. E acaba que eu ajudo o Humberto, ele me ajuda e a gente cresce junto, a gente vai remando pro mesmo lugar. E vira um exemplo pros nossos filhos, né? Engraçado o que aconteceu ontem. Ah, foi? Ontem, tipo assim, a Saloma me deu presente de Dia dos Namorados. Cedo. E que eu sou dessas, que eu não gosto de... Ela não dormiu esperando. E eu sei que, tipo assim, se eu não der presente pra ela, Não. nem que seja um papel escrito, alguma coisa, mas que eu dei alguma coisa pra ela. Vou ensinar pra vocês, independente, 30 anos, 40 anos de casado, você arranca uma flor no meio do caminho e faz uma carta com muita emoção e entregue pra sua amada, porque isso é o mínimo. Aí ontem eu fiquei calado, né? Falei, amor, não deu tempo de comprar teu presente ainda, não sei o quê. E confusão, né? E deixei ela... Se fosse ontem esse podcast... Aí a Alexandra, mas o Neto, tava conversando em casa e ela falou que tinha me dado um presente e ele ouviu ela falar pra Alexandra, eu não acredito que o Humberto não comprou presente pra mim. Se ele não comprou presente pra mim, eu vou ficar zangada. Aí o Neto ouviu. Aí tá bom, a gente foi ontem pro encontro que a gente tinha de casais e tal, legal. Aí a gente chegou em casa, aí a Alexandra foi embora, aí debaixo do lençol da nossa cama tinha uma carta. Como se ele fez uma carta. Como se tivesse sido eu dizendo que amava ela, né? Te amo, você é única. Aí a Salomão foi perguntar da Alexandra, né? A Alexandra falou, não, é que a senhora falou que ia ficar brava. Aí ele fez um presente pra senhora. Aí eu perguntei, Humberto, e aquela carta? Ele, não foi eu, foi meu pai. Então, assim, a gente pega, são coisas simples, mas é o exemplo que ele tem hoje. Né? Eu quero ver o Neto, quando ele tiver a namorada, a esposa, o que ele vai fazer? Ele vai lembrar. Ele vai comprar um presente. Ele vai se dedicar. Porque gente, o Humberto me deu um presente, tá? Muito tarde, mas ele me deu. Eu já tinha comprado. Eu tinha comprado, tá? Só aí eu falei, não, Humberto. É que eu sou desses que gosta de fazer suspense. Adrenalina. Então, assim... Brincar com perigo, né? Eu ainda coloquei lá na cozinha, falei, amor, pega água pra mim. Ainda fazendo. Aí ela foi lá 2 vezes, não achou. Aí eu falei, vai lá de novo, por favor. E sabe o que é engraçado? É que tem o casamento. É normal, a nossa narrativa, assim. Eu não sei se você foi criada assim. Ah, mas é muito tempo de casado. Ah, mas tanto tempo, eu tô até enjoada. Eu acho que tudo que a gente fala acontece de verdade. E eu falo uma coisa pro Humberto. Eu me nego a ter esse tipo de casamento. É todo dia é demonstração de carinho, de respeito, de amor, porque é num detalhe que tem a diferença. E hoje, tipo assim, eu até independente, Tassiana, pra mim, Dia dos Namorados, eu sou eterna namorada, porque se não for ele me dar, e aí, acabou a minha magia? Não, é ele que tem que me dar, ele que tem que me amar, é ele que tem que me mimar. Entendeu? Eu sou a Saloma do Humberto, eu sou a joia dele, ele é a minha joia. Se não for isso, a gente vai ter um casamento morno, entendeu? Então, eu vou ficar casada com ele pro resto da vida. Então, é ele que tem que fazer poesias pra mim, entendeu? Então, o amor é muito importante, independente do tempo. Eu quero viver feliz com ele até o final da minha vida, entendeu? Eu também, meu amor. Olha aí, a gente é romântico, mas a gente briga também. Tá vendo por que eu escolhi esse casal aqui? Esse ano nós vamos fazer 18 anos juntos. E a gente tem essa máxima também. Sim. Do cuidar do outro, de prestar atenção. Não tem um dia que não saia para trabalhar sem dizer um eu te amo, sem um beijo. Ontem meu marido viajou e meu filho mais novo, eu falei, ele tem 13 anos, já é um rapaz. Tava dormindo, ele já tava saindo com a mala. Você foi lá dar um beijo no Luiz? Ele, eita, não. Vai lá, mas ele tá dormindo. Eu falei, vai lá, fale no ouvidinho dele que você tá indo viajar, papai te ama. E ele foi lá, fez. E assim, a gente vai ensinando um ao outro, porque tudo é exemplo. E é o que os filhos de vocês estão tendo dentro de casa. E eu percebo a mesma coisa com o meu. Então, meu mais velho já tem uma namorada. E eu percebo que ele tem esse cuidado do presente, do fazer alguma coisa juntos, de abrir porta do carro, de pegar a bolsa, que é o que o meu marido faz comigo. Então, assim, o exemplo que eles têm dentro de casa, eles vão replicar na vida para a namorada, para a futura esposa e para os filhos dele.
né? Verdade. Para os meus netos. Então, se eu quero isso, ver a minha família dessa forma, hoje a gente faz isso, mas de uma forma genuína, de uma forma carinhosa, que eles percebem o quanto que é importante. Meu marido viajou ontem à noite, então já sabia, não, dia dos namorados, não vamos sair para jantar. Fomos dia 11. Jantamos, fizemos uma programação só nós dois, que pra gente isso é muito importante também, fazer algo só nós dois, passear, viajar. E aí eles acharam muito legal. Depois eles falaram, poxa, mas não é sua mãe. Eu falei, mas seu pai vai viajar, então todo dia dos namorados, mas a programação diferente vai ser hoje. Sim. Né? E aí a gente vai levando isso também. E isso vai enchendo o tanque. E não vai só surtindo efeito no marido e mulher, vai surtindo efeito na empresa. Na empresa, porque se eu tô brigada com o Humberto, o nosso trabalho também flui, é integrado, o negócio é sistêmico, entendeu? Então, a gente tem que ser inteligente. Na verdade, isso é inteligência pra mim. Então, se eu sei que 2 faz mais que 1, eu me junto ao meu marido. Porque eu sei que a gente vai muito mais longe. Então, é inteligência. E uma outra coisa, eu crio o que eu sonho. Então, se eu crio o que eu sonho, é minha dupla. E eu vejo que na paternidade, ele tá relapso. Eu vou lá e falo assim, ei, vamos pra cá, né? Agora eu vou brigar, eu vou reclamar, eu vou virar e vou falar assim, Humberto, isso. Não, legal. Ele é minha dupla. Ele é minha metade, entendeu? Então, juntos a gente é muito mais forte. É muito melhor eu estar com ele aqui, um segurando o outro, do que eu pegar e ficar parada na zona de conforto, reclamando. Que isso que não pode acontecer. E não resolve, né? Não resolve. Eu acho que cada um tem uma responsabilidade, entendeu? Eu como mulher, ele como marido. E também um ponto muito importante. Ninguém tem de mudo. Isso ele me falou. Ninguém tem de mudo. Às vezes eu chegava e ela tava zangada. Por que tu tá zangada? E ele normal. Eu de boa. Normal. E ela lá, meio cara fechado. Eu falei, o que aconteceu? Tu não sabe, não. Tu não sabe? Eu falei, não. Como eu vou falar para o Humberto como eu me senti? Então, eu falei assim, olha, não teve aquele momento? Poxa, eu me senti tão ruim. Mas eu só vou falar quando eu me sentir ruim? Não, quando ele fizer uma coisa legal também. Eu vou falar. Nossa, Humberto, eu me senti muito amada, muito... E isso é feedback. Sim. É importante demais no casamento isso. E isso é no trabalho também, né? Às vezes a gente só cobra o funcionário. Ou então cometeu um erro... E aí eu vou lá, dou feedback negativo, eu culpo, responsabilizo ali, mas na hora que a pessoa fez um trabalho bem feito, de qualidade, eu não reconheci. E eu vou te falar assim, ó, de mim. Eu falo muito assim de mim, né? Do meu exemplo. Que eu venho me transformando. Ainda não sou perfeito. Nunca vou ser e procuro cada vez melhorar mais. Mas para te ter uma ideia, antes eu tinha o e-mail de todos os setores no meu celular. Aí a Salomão às vezes ficava me questionando, o que tu fica olhando esses e-mails? Eu ia ver se a pessoa escreveu o e-mail certo, com o texto certo, com a finalidade certa, né? Porque às vezes a pessoa escreve um e-mail, mas não diz o que é, se a outra pessoa vai entender. Então eu tinha esse critério, sabe? De ficar analisando e depois dizer pra pessoa, ei, você não faz isso. Então eu era aquele gestor que as pessoas olhavam assim, ele só viu o que tá errado. Controladora. Ali, né? Até hoje, a Newsmail fala pra mim, cara, pode ter tudo certo, mas tu sempre enxerga o que tá errado. Mas é o meu crivo, né? Só que eu parei de fazer o quê? Eu continuo com o meu crivo, porque pra mim é muito racional eu ver o que tá errado. Mas eu parei de só mostrar o errado, né? Então hoje eu mostro já, olha, isso aqui tá legal, né? Mas continuo vendo o errado, porque é meu papel. Sim. Né? E isso é aprender que o outro também pode errar. Que é normal. Ah, eu errei. Tudo certo, como é que a gente vai corrigir? Né? Antes eu ficava, não sei o quê. E vai resolver o quê? Não resolve. Né? Discutir não resolve. Então, assim, eu falo muito na empresa hoje. Beleza, tá errado. Quais são as soluções que a gente tem para decidir? A gente pode ir por esse caminho ou por esse caminho. Então, traga... Não adianta a pessoa só trazer o problema pra gente, né? Porque senão você vira um acumulador de problema. Tudo que tem de problema na empresa, a pessoa vai lá e leva pra ti. Tô com problema nisso. Aí, se você for levar para esse segmento, esquece. Aí você vai ser preso, né? Dentro do processo. Então, a gente conseguiu hoje, dentro da empresa, a fazer com que a equipe toda traga soluções. Tipo assim, vai ter problema o tempo todo. Mas quais são as soluções que a gente tem hoje? Então, a gente hoje foca muito nisso dentro do negócio, né? E a gente sempre traz dinâmicas, a gente procura trazer a equipe para eles raciocinarem nesse sentido. E trazendo sempre para o lado emocional pessoal, né? De como eles devem agir, se comportar,
né? Porque às vezes a pessoa fica no mundo dela ali que ela acha que não tem solução, né? E tem. A gente faz matinal bem legal com os funcionários aí. Saber ouvir as pessoas, né? Faz toda uma diferença. Olha aí, viu? Já temos mais de 1 hora de podcast, de bate-papo, né? E tá muito bom. Teria assunto aí para bastante tempo. Nessa fase final aqui, né? Nesse encerramento, eu costumo fazer um ping-pong. Que é, jogo uma pergunta e você vai me responder o que vier na sua cabeça. Então, geralmente, é um convidado só, então a pessoa ali vai falando e dando as respostas dela. Mas esse primeiro ping-pong eu vou fazer o contrário. Porque eu sempre pergunto assim, Humberto por Humberto, né? Você falando de você. Mas eu vou fazer o contrário hoje, né? Eu vou falar Saloma por Humberto. Você não vai se definir, você vai falar sobre a Saloma. Tá. Legal. Vamos lá? Vamos. Aceito. Vamos lá. Defina Saloma. Saloma por Humberto. Quem é a Saloma pra você? A Saloma é uma pessoa amorosa, uma pessoa dedicada, uma ótima mãe, uma pessoa incrível que eu quero passar o resto da minha vida com ela. E eu vejo no cada detalhe dela, assim, que cada dia ela procura ser uma pessoa melhor, uma pessoa exemplar, uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Essa é a Saloma. Tudo bem. Humberto por Saloma. Ai, Humberto é um homem temente a Deus, que ele é um ótimo esposo, maravilhoso. Ele faz a Saloma se sentir a mulher mais amada do mundo. Ele é um excelente pai. Ele é provedor. Ele é o pilar da nossa família. Ele supera os desafios com muita força. Ele me inspira. Ele é ousado. Ele é inteligente. Ele é estratégico. Ele é muito especial. Ele é diferenciado. Foi tão bonito que eu falei diferenciado. Foi tão bonito aí no final ainda do foi diferenciado. Amei. Agora vocês podem responder por vocês mesmo. Olha o olhinho brilhando aí, ó. Olha, daqui a pouco vem mais um irmãozinho. Não, Humberto fez vasectomia. Qual o valor mais importante para sua vida? Deus. E para sua, Saloma? Deus. Um empresário ou empresária que você admira? Um empresário que eu admiro? Um empresário, uma personalidade do mundo do empreendedorismo que você admira, se inspira, que gosta dos conteúdos dele. O Paulo Vieira. E você? Um empresário, o César, o dono da Piracanjuba. O império que ele construiu pra mim, assim, e sempre é preso no pilar familiar. Pra mim, eu acho um exemplo de indústria, um exemplo de tudo. Legal. A SH daqui a 5 anos? A SH, daqui a 5 anos, a gente vai estar com o dobro de faturamento, transformando todo o setor comercial do nosso segmento, né? E trazendo cada vez mais conhecimento e transformando as pessoas também. A SH em 2029 vai estar com o dobro de faturamento. Eu vou ter dobrado a quantidade de colaboradores. Eu vou ser um case no mercado. Eu vou conseguir alcançar muitas famílias. Porque a oportunidade de estar dentro da SH é única. Eu consigo impactar várias famílias. E eu vou mostrar para o mercado uma qualidade e excelência de serviço. Sempre. Quando você está muito tenso, ansioso, com alguma coisa para resolver, o que você faz para se acalmar? Ligo para Saloma. É verdade. Eu ia falar se não fosse isso, você, ó... Eu procuro estar perto da Saloma. Ela me acalma. E você, Saloma? Vai ficar muito meloso. Mas é a realidade. Mas aí a gente conversa, Tassiana. A gente conversa. Ficou muito meloso demais. Mas é verdade. É verdade. Tipo assim, a gente hoje procura se completar, né? No sentido de... como a gente falou no começo. Ela me completa e eu completo ela. Então, quando a gente está com problema, quando a gente tem alguma coisa muito tensa para resolver, a gente sempre está junto. E isso eu acho que é a força do casal.
né? Do casal, da empresa, de ser pai, de ser mãe, né? De lidar com os problemas, porque é muito problema, né? Eu falo para meus filhos, a vida de adulto não é fácil, Não é fácil, não. Mas a gente tá aqui para isso, né? Deus deu o poder da vida pra gente crescer e evoluir, né? Então, a gente sempre tá junto. Acho que quando a gente tem problema mesmo, é com ela que eu me apego. Ficou meloso, ficou real. Não ficou meloso, ficou real. Ficou real, é isso. O que você diria pro Humberto lá de 2017? Estuda. Te capacita. E você, Saloma? Saloma, você não tem noção do potencial que você tem. Você não tem noção do potencial que você tem. Você ainda vai colher muitos frutos. Você vai ajudar muitas pessoas. Você vai ser a diferença na vida de muitas pessoas. Isso é muito importante. Você vai ter um casamento e uma família maravilhosa. Não tinha o Davizinho em 2017, né? Você vai ter a cerejinha do bolo. Você vai ter tudo que você sempre sonhou. Continua. Uma coisa que eu faria. Não desiste. Não desiste, não tem medo. Não fica com medo, não. Que vai ser muito melhor do que você pode imaginar. Legal. O que você diria para quem está começando a empreender? Vai. É porque, assim, é aquilo que a Salomão acabou de falar, né? O medo, ele trava a gente, né? Tem pessoas que eu conheço que falam assim, poderia ter dado certo, mas ela nem tentou, né? Então, acho que o maior erro das pessoas é não tentar, né? Além de tentar, tenta ter o pé no chão, né? Tenta com o pé no chão, não aposta tudo. E começa. Não para. O que eu falaria? Empreendedorismo. É lindo. Mas se organize, estude e seja resiliente. Para mim, é uma coisa que eu aprendi no dia a dia, né? O empreendedorismo, ele pode ser um pouquinho difícil no começo. Ou vai ter um momento ali da curva de Gauss que a pessoa também vai e ela tem que se reinventar. Então, acho que ser resiliente e acreditar mesmo no empreendedorismo. Se não for por amor, Tassiana, não é por dinheiro, de verdade. Eu comentei com você que seria muito mais lucrativo o Humberto voltar a ter uma mochila. Muito mais. Ia ter muito mais lucro. Mas o propósito não é esse. O propósito é eu estar aqui falando a minha experiência, o meu testemunho, é eu poder pegar um funcionário meu e tirar das drogas, ou, enfim, o propósito é esse. Então, o processo é um desafio, mas o propósito cura, né? Então, eu acho que seja resiliente, não desista, vá, não tenha medo. Delícia. Gente, obrigada. Obrigado. Foi ótimo, gostei demais. Obrigada realmente por se proporem, né? Se permitirem estarem aqui falando sobre a experiência de vocês. É uma história inspiradora, como eu falei, eu trago convidados aqui que realmente eu sei que tenho o que falar e pessoas que fazem parte da minha trajetória e que eu admiro, porque eu sei que o conteúdo, a história vai contribuir para as pessoas que nos acompanham por aqui. Então, gratidão por esse momento com vocês. Pra gente pra mim é muito bom, né? Poder partilhar esses momentos, porque a gente fala, é bom para as pessoas que estão assistindo, mas é um aprendizado do lado de cá também, né? É uma troca muito boa. Então, obrigada realmente de coração. E obrigada a você que está nos acompanhando aqui no podcast Avance Sua Liderança. Vocês sabem que esse podcast só acontece porque nós temos o apoio da Defensoria Pública do Estado, que é toda essa estrutura que você está vendo aqui, da equipe da ID7 Interatividade Digital, que são os nossos bastidores. Eu sempre falo, a gente tem uma equipe por trás para fazer com que tudo aconteça, para que você tenha o melhor conteúdo aí da sua casa, do seu trabalho, no seu carro, se você for escutar no Spotify. O nosso episódio fica salvo no YouTube e dias depois ele vai para o Spotify também, então você pode escutar pela Rádio DPE. Mais uma vez, muito obrigada. Acompanhe os nossos episódios. Você pode me encontrar pelo Instagram, @TassiRodriguesRH, e você pode me falar também quem que você quer ver aqui do outro lado, contando a história. Se você tem algum empresário, algum líder que você admira e quer conhecer melhor a história dele, o ponto de vista, o que ele está fazendo no mercado roraimense, me fala que eu vou convidar para a gente bater um papo aqui. Então,
Até o nosso próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar. Um grande beijo e fiquem com Deus.